O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 23. Parte 2. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 23 do profeta Jeremias. O tema é os falsos profetas de Judá. Assim como a primeira parte, a segunda parte ela também ocorreu no ano 597 a.C., após a segunda invasão babilônica que levou o rei Joaquim como escravo, e também depois da terceira deportação de 10.000 israelitas, de 10.000 judeus para a Babilônia. Então agora o profeta Jeremias está diante da nação, profetizando especificamente agora para os falsos profetas. E agora quem está no trono é o rei Zedequias, o último rei da linhagem davídica, antes do cativeiro babilônico, que interrompe temporariamente a linhagem davídica até a restauração do Yeshua HaMashiach. Versículo 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido do vinho, por causa do Adonai e por causa das suas santas palavras. Agora aqui, nessa segunda parte, que vai do versículo 9 ao versículo 15, o profeta denuncia os falsos profetas que estavam conduzindo à quebra, ao colapso religioso da nação com falsas profecias. E aqui no versículo 9, ele está dizendo que ele vai tratar especificamente com os profetas, especificamente com os falsos profetas. E aqui mostra o profeta Jeremias abatido. Aqui ele diz: o meu coração está quebrantado em mim, todos os meus ossos estremecem. Aqui não é a primeira vez que o profeta se mostra abatido diante de um cenário corrupto, idólatra. Um cenário de mentiras. Aqui o profeta, ele está extremamente angustiado. Ele está irado com o cenário religioso, com os profetas e também com os sacerdotes. Aqui ele mostra a sua indignação. E ele fala que ele está como um homem vencido pelo vinho, embriagado. A profunda amargura que o profeta estava é como se ele tivesse bêbado. Ele já não conseguia mais superar a sua angústia, a sua tristeza. Ele já não tinha mais forças para enfrentar tanta mentira, tanta corrupção, tanta idolatria. E aqui ele diz: e como homem vencido do vinho por causa de Adonai e por causa das suas santas palavras. O Senhor usava o profeta Jeremias para desmascarar o sistema religioso hipócrita, corrupto de Judá.
E cada vez mais que o Senhor revelava toda a podridão que estava no sistema religioso, mais ele se sentia angustiado. Porque ele sabia que aquilo teria um fim, ele sabia que o Senhor interferiria sobre a nação e puniria os falsos profetas, assim como os sacerdotes que compunham o sistema religioso medíocre, prostituto da nação de Judá. Vamos agora para o profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 18. Aqui mostra um dos momentos que o profeta Jeremias também já não estava mais aguentando profetizar sobre uma nação prostituta, uma nação de sodomia. Aqui diz, versículo 18, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração se desfalece dentro de mim. Aqui mostra um profeta que não aguenta mais viver com tanta mentira em sua nação. Uma nação que estava anestesiada pelo pecado, pela corrupção, pelo prostíbulo religioso. Vamos também para o capítulo 9, versículo 1. Aqui ele diz, provera Adonai a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera, continua no versículo 2, a Deus tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Aqui o profeta Jeremias está denunciando uma nação e um sistema religioso que estava mergulhado em adultérios. Ele prefere aqui no capítulo 9 ficar sozinho numa estalagem, em lugares ali que recebem turistas em estradas, do que voltar para a sua nação, voltar para o seu povo, voltar para Jerusalém, um lugar que estava repleto de mentiras, adultério e corrupção. Ele prefere viver só do que a multidão de hipócritas e medíocres, idólatras. Então aqui novamente nós estamos vendo o colapso emocional que o profeta Jeremias está novamente diante de um prostíbulo religioso. Voltemos para o capítulo 23 de Jeremias, versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastores do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Vamos ao versículo 10 da Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Pois a terra está repleta de adúlteros por causa da maldição. A terra está de luto. Os pastos do deserto secaram. O caminho deles é mau e seu poder é usado de forma errada. Aqui no versículo 10, vamos voltar ao cenário que estava Judá. Judá já tinha sido invadido em 605 a.C. pelos babilônicos e agora, recentemente, em 597, teve a segunda invasão e a terceira deportação. Judá estava diante de um colapso alimentício, agrícola. Havia epidemias, fome. Algumas cidades estavam sendo infestadas pela seca. Pessoas estavam lutando em guerras e perdendo com os babilônicos constantemente batalhas. Mortos, mortos e mortos. E a nação caminhava com seu prostíbulo religioso. E aqui o Senhor está dizendo que a nação estava chorando por causa da punição que o Senhor estava fazendo com a nação. A nação chorava. Os pastos, ou seja, o sistema agrícola da nação, tinha praticamente entrado no colapso alimentício. A nação estava mendigando. Não havia comida, pessoas passando fome, pessoas clamando por comida. Lugares não haviam água para tomar. E aqui o Senhor disse a razão porque tudo isso estava acontecendo, porque os profetas eram adúlteros e maus. E eles usavam o poder religioso que eles tinham para a prática do mal. Eles não usavam o poder de forma correta. Aqui mostra um cenário de desespero para o profeta Jeremias.
E é interessante que até isto, após o cativeiro babilônico, após a nação ter sido restaurada, novamente voltou a acontecer. Vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz Jeová de Sabaote. Aqui em Malaquias, o cenário é em torno de 450 a.C. E novamente, após todo um cenário de morte, de restauração, do retorno dos judeus para Judá, novamente os religiosos voltaram às suas práticas antigas. E aqui o profeta Malaquias está denunciando que a nação, e assim como o sistema religioso, estavam mergulhados em adultério, feitiçaria, juravam falsamente, fraudavam o salário dos empregados e oprimiam os pobres e o órfão, a viúva, e ainda perseguiam os estrangeiros. E aqui em Malaquias o Senhor mostra que ele está indignado. Mas voltando para Jeremias agora, este é o cenário. O cenário religioso estava prostituído, tinha se tornado uma prostituta religiosa. Repito, a nação de Judá tinha se tornado uma prostituta religiosa. Mesmo após o Senhor interferir sobre a nação, tirando a comida da nação de Judá, interferindo, colocando escassez de alimento, escassez de água, tirando a paz da nação, fazendo com que o Egito interferisse sobre a paz, colocando a Síria para interferir sobre a paz de Judá, e agora a Babilônia. Então eles viviam em constantes temores de guerra, havia constantes batalhas contra as nações, muitos mortos, soldados mortos. Mesmo diante deste cenário, os profetas, os sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos e a nação não se arrependiam dos pecados. Versículo 11. Pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz Adonai. Aqui o Senhor mostra que os profetas e os sacerdotes andavam junto com suas mentiras e eles mantinham negócios corruptos e enganavam as pessoas, e ainda as pessoas gostavam de ser enganadas. Eles conduziam a nação para mentiras, corrupção, idolatria. E aqui eles mostram que tanto o profeta quanto o sacerdote, o papel do profeta era justamente denunciar as práticas do sistema religioso idólatra e corrupto. E, pelo contrário, eles estavam fazendo alianças e acordo com os sacerdotes corruptos e idólatras. Vamos agora para Jeremias capítulo 5, versículo 31. Que diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Eles usavam poder religioso para conduzir a nação para o abismo. E aqui diz: e é o que deseja o meu povo. O povo gostava de ser enganado, o povo gostava de seguir esses líderes que pregavam mensagem de paz, de prosperidade, de otimismo. Eles não queriam ouvir os verdadeiros profetas. Sim, o povo não queria ouvir mensagens de disciplina, de punição, mensagens que mudassem a forma de viver, de adorar. O povo queria ouvir mensagens de paz e de prosperidade. Mensagens que não vinham da boca do Senhor, mas servia apenas para conduzir um povo que tornou-se um gado na mão dos líderes. E eles dominavam o povo com mentiras, corrupção. Mas aqui diz no versículo 31, mas é disso que o povo gosta. Mas então o Senhor diz aqui no versículo 31 do capítulo 5, porém, quando essas coisas chegarem no fim, o que vocês farão? Vou melhorar aqui. Quando vier a destruição, a punição, a fome, a guerra, e aí?
que vai adiantar vocês terem seguido esses líderes mentirosos? Do que vai adiantar vocês terem massageado os egos de vocês com mensagens, com profecias mentirosas? Vamos agora para o capítulo 7, versículos 4 ao versículo 11. Aqui no capítulo 7, o profeta Jeremias, ele, diante de uma das portas do templo de Salomão, diante de reis, sacerdote, profetas, nobres, príncipes e os pobres, ele vai por uma posição de destaque ali no ponto alto, onde as pessoas possam ouvir a mensagem dele. Ele chega diante de todas essas classes sociais e poderosos e diz: assim diz Jeová Tsabaoth, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu farei vocês habitar neste lugar. Versículo 4, não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles achavam que por eles ser a única nação na face da terra que possuía o templo do Criador do universo, eles seriam impunes, eles estariam protegidos diante das prostituições que eles viviam e faziam, diante das mentiras que eles viviam. Eles achavam que o templo era algo que poderia protegê-los da punição. Eles diziam que é o templo, eles valorizavam mais o templo do que o próprio Deus de Israel. Eles idolatravam o templo e não adoravam o verdadeiro Deus. Eles diziam: aqui é o templo de Jerusalém, aqui é o templo do Criador. E não estavam preocupados em adorar o Deus do templo. Eles passavam a se importar com massas, com paredes. E ele continua no versículo 5. Mas se dever emendar, emendar é você reparar o caminho. Eles estavam no caminho de idolatria e iniquidade, eram religiosos, falavam de Deus, mas eram idólatras, corruptos, homicidas. E aqui ele diz: mas se dever emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça a cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais. Trata da Palestina, desde os tempos antigos e para sempre. Aqui o profeta está denunciando toda a nação, assim como o sistema religioso, estava envolvido em corrupção, em homicídio. Eles exploravam os órfãos, as viúvas, os pobres, matavam inocentes. E aqui o Senhor está dizendo: emendai, reparai os vossos caminhos, buscai arrependimento, para que eu não destrua essa nação, não destrua essa cidade, para que eu não faça que vocês sejam escravos na Babilônia e eu mate vocês por causa dessa idolatria que vocês vivem. E aqui o profeta Jeremias clama: arrependei-vos, emendai os vossos caminhos. E o versículo 8 diz: eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. As pessoas gostavam de ouvir mentiras e acreditavam nelas e gostavam delas, e corriam atrás de profetas e religiosos que pregavam mentiras. As pessoas buscavam conforto, prosperidade, e usavam o templo como se fosse um talismã de idolatria. E aqui o versículo 9 continua: que isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. Aqui mostra o prostíbulo que tinha se tornado Judá e Jerusalém. Aqui mostra como as pessoas viviam de forma mentirosa, hipócrita, corrupta, medíocre. E aqui o profeta diante de uma nação, e ele denuncia todas as práticas dos religiosos, dos pobres, dos ricos, dos reis, dos príncipes.
Versículo 10, depois vindes e pondes diante de mim nesta casa, sim, aqui no templo em Jerusalém, o templo de Salomão, e vem e chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos, sim, só para continuar a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz Adonai. As pessoas eram religiosas. Elas matavam, roubavam, idolatravam, adulteravam e depois iam para o templo de forma falsa, hipócrita e diziam, estamos salvos, eu sou salvo. Nós estamos na nação mais poderosa do mundo, protegida. Quem vai nos destruir? E aqui no versículo 11 ainda o Senhor diz, mentirosos. Essa casa transformaram o templo de Salomão numa casa de ladrões, de salteadores. E aí ele diz, eu mesmo estou vendo o que vocês estão fazendo, idólatras. Então aqui mostra como estava o cenário de Judá. E aqui no capítulo 23, voltando, o Senhor está tratando com os líderes religiosos, porque eles estavam conduzindo a nação ao abismo, a guerras, a fome, a morte e epidemias. Vamos ver o versículo 11 do capítulo 23 na Bíblia de Dave Stern. Tanto o profeta quanto o Cohen, ou seja, o sacerdote, Cohen é sacerdote no hebraico, são ímpios. Em minha casa encontro a impiedade deles, diz Adonai. Ou seja, no próprio templo de Adonai era o que mais tinha ímpios e salteadores, ladrões, idólatras. Sim, eu estou dizendo que no templo, no lugar que se reuniam para adorar, era onde mais tinha ladrões, corruptos e homicidas. Era ali onde se reuniam e cantavam hipocritamente. Vamos ver esse versículo agora na Tanakh, da editora Sefer, na Bíblia da editora Sefer. Pois até o profeta e o sacerdote são insinceros, até mesmo em meu templo está presente o mal que praticam eles. Aqui mostra um sistema religioso corrompido, de pessoas que gostavam de ser enganadas e seguiam líderes que nada mais eram prostitutas e idólatras. Vamos agora entender na Torá como uma nação que temia ao Deus de Israel verdadeiramente deveria tratar os falsos profetas. Vamos na Torá, no livro de Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 a 12. Este capítulo trata especificamente dos falsos profetas e como uma nação deveria tratar os falsos profetas. Os profetas tinham como a função de denunciar um sistema religioso corrompido. Então o Senhor trata eles com tal severidade que eles deveriam morrer caso praticassem as mesmas coisas que os sacerdotes. Então o Senhor tolerava os sacerdotes, mas os profetas corruptos. Então o Senhor, ele tinha uma certa misericórdia a mais com os sacerdotes, mas com os falsos profetas ele não tinha misericórdia, teria que morrer. Vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás esta palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após Adonai vosso Deus e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a ele servireis e a ele vos achegareis. Aqui mostra que o Senhor permite que os falsos profetas enganem as pessoas até um certo ponto para saber qual é o nível de integridade, até que ponto realmente a pessoa ama Adonai, se ela vai trocar Adonai por líderes mentirosos, por profetas mentirosos. Então o Senhor prova o indivíduo para saber até que ponto este indivíduo realmente ama Adonai.
Ou ele prefere mensagens ou profetas de engano? Versículo 5. Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra Adonai vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua mãe, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, não o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar de Adonai teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de ti. Então vamos entender, o Senhor, Criador dos céus e da terra, colocou isso aqui como uma regra para Judá e para o reino do norte, Israel. Então, se uma filha, ou filho, ou irmão, ou irmã, buscasse perverter o caminho do irmão, ou do pai, ou do próprio irmão, esta pessoa que perverteu deveria ser morta pelo próprio irmão. O pai deveria matar a própria filha, o próprio filho, porque eles tentaram afastar a família do Criador dos céus e da terra. Isto aqui é uma regra que deveria ser praticada, inclusive nos tempos do profeta Jeremias. Isso aqui era uma obrigação para as pessoas que realmente buscassem adorar verdadeiramente Adonai. Mas o povo passou a gostar das mentiras, passou a gostar da idolatria, passou a gostar da corrupção e mergulhou-se na prostituição espiritual. Hipócritas, e adoravam juntamente com esses sacerdotes corruptos, idólatras e profetas mentirosos corruptos. Então a própria nação passou a ser condizente com os líderes religiosos. Em vez de eles matá-los por causa das mentiras que eles propagavam, eles passaram a aceitar e a praticar a vida prostituta que os líderes empregavam sobre eles. Ensinavam a eles a viver. Voltemos agora para o livro de Jeremias, capítulo 23, agora versículo 12. Portanto, o caminho deles, de quem? Dos profetas, será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz Adonai. Então aqui, versículo 12, o Senhor está dizendo que esses líderes, eles cairiam, e eles seriam empurrados, e eles morreriam. Eles pagariam muito caro pelas mentiras que eles profetizavam. Aqui a palavra no hebraico para calamidade é hed, que significa mal em algumas traduções, que significa aflição, sofrimento, dano, tristeza, angústia. Então o Senhor está dizendo, eu trarei mal sobre eles, eu trarei sofrimento, eu trarei aflição, eu trarei aflição. Eu trarei angústia sobre esses líderes religiosos e sobre esta nação. E eles não conseguirão ficar de pé, porque eles cairão. Eu empurrarei eles e trarei sofrimento, porque eles são mentirosos. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Portanto, o caminho lhes será escorregadio, serão conduzidos às trevas e cairão ali, pois trarei desastres sobre eles, o ano da sua punição, diz Adonai. Então o Senhor levantaria guerra, fome e pestes sobre os líderes religiosos e sobre a nação, mas aqui especificamente sobre os líderes religiosos, porque eram mentirosos e profetizavam mentiras. Porque eles profetizavam mentiras e ainda estavam envolvidos em adultérios. Sim, os líderes, os profetas, assim como os sacerdotes, eles tinham amantes. Sim, eles tinham amantes.
Vamos ver esse versículo agora na Tanakh, da editora Sefer. Por isto o caminho que percorrem será para eles como uma trilha escorregadia em plena noite. Tropeçarão e não conseguirão se erguer. Pois na época do acerto de contas descarregarei sobre eles a consequência do mal que praticam, diz o Eterno. O Senhor faria com que os profetas, os falsos profetas, caíssem e pagassem pelo que eles mentiam e adulteravam. Pelo que eles mentiam e assim como também pelas práticas de adultério que eles estavam envolvidos. Versículo 13 do capítulo 23. Nos profetas de Samaria bem ouvi, eu, loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Aqui o Senhor usa para o Reino do Sul, para Judá, fatos que ocorreram no Reino do Norte, em Israel, para mostrar, para servir de exemplo para ajudar o sistema religioso que estava o Reino do Norte. E aqui ele mostra como os profetas profetizavam. Eles profetizavam pelos deuses das nações gentílicas, eles profetizavam por Baal, eram iníquos, idólatras. Eles profetizavam utilizando necromância, utilizavam feitiçaria. Eles marcavam seus corpos e jogavam sangue para fazer sacrifícios aos deuses. E aqui o Senhor está dizendo, os profetas de Samaria, eu vi os loucos, eram loucos, eles profetizavam pelos deuses das nações e faziam errar o meu povo. O fim do Reino do Norte foi terrível. A Assíria devastou o Reino do Norte em 722 a.C. A nação foi destruída por total. Então o Reino do Norte serviu como exemplo para Judá. E mesmo assim, Judá, diante do exemplo que teve o Reino do Norte, mesmo diante dos falsos profetas do Reino do Norte, eles voltaram e fizeram as mesmas coisas que o Reino do Norte. Vamos entender um pouco de como era esse cenário do Reino do Norte de Israel. Vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 a 21. Vamos aqui entender um pouquinho de como estava o cenário do Reino do Norte antes da queda pela Assíria em 722 a.C. Vamos para o versículo 18 do capítulo 18 de 1 Reis, que diz: Respondeu Elias, ou seja, o profeta Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos, ou seja, as mitzvot de Adonai, e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos postes ídolos e que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Adonai, Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui mostra uma nação que estava literalmente mergulhada em um prostíbulo idólatra religioso. E aqui o Senhor está usando a situação do Reino do Norte, o qual o profeta Elias lutou contra as práticas adúlteras da nação de Jezabel, assim como dos reis do Reino do Norte, pelo prostíbulo religioso que viviam. E aqui o Senhor está mostrando, vejam, eles eram loucos e profetizavam por Baal e faziam errar o meu povo. E no versículo 14, mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade.
Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Observe bem o que o Senhor, o que Adonai está dizendo aqui. Ele está dizendo que os profetas, eles estavam em adultério, eles tinham amantes, eles mentiam, eles andavam com falsidade, eles fortaleciam a mão dos corruptos, de pessoas más, de índoles más. E eles impediam que as pessoas se convertessem dos maus caminhos. Sim, os líderes religiosos estavam impedindo que pessoas fossem salvas verdadeiramente e que se apartassem do mal. Aqui era o cenário dos profetas de Judá. E aqui ainda diz que os profetas se tornaram como Sodoma e a nação de Judá, de Jerusalém, se tornou como Gomorra. Então mostra que realmente Judá estava no mesmo nível que Sodoma e Gomorra. Havia orgias sexuais nos cultos aos deuses, havia homossexualismo, havia sacrifícios de crianças, havia cortes no corpo para jorrar sangue para adorar os deuses. Havia corrupção no sistema religioso, no sistema político. Havia exploração dos pobres. Os pobres eram massacrados. Então aqui o Senhor está dizendo, vocês são piores que o reino do norte. E é importante entendermos aqui que Judá vinha da linhagem davídica, do qual o Mashiach, Rebbe-Melech Yeshua HaMashiach, Jesus, viria. Então o Senhor Jesus veio da linhagem davídica, desses reis que estavam ali enturmados com esses falsos profetas que tinham transformado Judá em Sodoma e Gomorra. O reino do sul se tornou pior que o reino do norte. O reino do norte, a situação era tão grave, que filho e pai faziam sexo com a mesma mulher, com a mesma prostituta cultual. Então mostra um cenário que Judá estava pior do que estava o reino do norte. Vamos para Ezequiel capítulo 13, versículo de 1 a 12. O profeta Ezequiel, que foi um profeta que foi levado para o cativeiro babilônico, e lá ele começou a profetizar. E aqui no capítulo 13, ele denuncia também, lá na Babilônia, os falsos profetas e as profetisas. E diz, versículo 1, veio a mim a palavra de Adonai dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, os que lhes vêm do coração. Ouve a palavra de Adonai. O Senhor está dizendo que eles profetizam, que eles profetizavam aquilo que eles tinham no coração. E versículo 3, assim diz Adonai, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Eles eram mentirosos. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. O que os falsos profetas estavam construindo, iam cair tudo por terra. Eles eram mentirosos. E aqui, ele diz no versículo 6, tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas quando disseste, Adonai diz, sendo que eu não tal falei? Portanto, assim diz Adonai, Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz Adonai, Deus. Minha mão será contra os próprios profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Saberei que eu sou Adonai Elohim, visto que andam enganando. Sim, enganam o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. E diz aos que caiam que ela ruirá, haverá chuva de mudar, vós, ó pedra de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás.
Aqui o profeta Ezequiel está denunciando duas classes de falsos profetas. Os que representavam os falsos deuses, os profetas de Baal, e os que falavam mentiras em nome de Adonai. Eles não edificavam as defesas morais do povo, mentiam e tinham visões falsas e disfarçavam o pecado. Eles não pregavam mensagens de arrependimento. Eles pregavam mensagem de paz, de prosperidade. E é importante salientar, a nação estava em ruína, quebrando. E eles ainda permaneciam pregando paz e prosperidade. E o povo gostava. E aqui o Senhor está dizendo, eles falam mentiras, falam visões, adivinham, têm sonhos. Não, mas eu não falei isso para eles. Eles falam por conta própria, porque eles são mentirosos e idólatras. Aqui é o profeta Ezequiel agora, profetizando sobre os judeus, sobre os israelitas que estavam lá no cativeiro, enquanto Jeremias pregava ainda para Judá, que ainda não tinha ido para o cativeiro. Então agora são dois profetas que profetizam, Jeremias e Ezequiel, contra a apóstata, contra o sistema religioso de Judá, contra a Sodoma, como a Gomorra Judá, como os sacerdotes, os profetas, os prostitutos que mentiam, enganavam as pessoas com suas mensagens de paz e prosperidade. Enganavam e não pregavam mensagem de arrependimento. Arrependei-vos! E é interessante que o próprio Mashiach Yeshua denuncia isso na Brit Hadashah, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Passou então Yeshua a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vós, digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se estivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para que com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui o Senhor está dizendo que no julgamento, os líderes religiosos, os profetas e as pessoas que tinham conhecimento, eles serão julgados com muito mais severidade. E aqui mostra o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, está dizendo que as nações gentílicas, pagãs, se o Senhor Jesus tivesse feito os milagres que foi feito em Israel, Judá, eles teriam arrependido, mas um povo que estava debaixo de um sistema religioso idólatra, eles não se arrependiam e não queriam se arrepender. Aqui mostra uma nação que tinha se transformado em gado. Eles tinham cabresto sobre o povo para dominá-los. Os líderes colocaram cabresto sobre o povo e dominavam eles. E eles seguiam esses líderes e levavam a nação ao colapso. Idólatras. Vamos também para Provérbios, capítulo 6, 14 a 19. Aqui são lições fenomenais que Provérbios nos ensina. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Aqui mostra que para aqueles que praticam a iniquidade, de repente, eles serão mortos. De repente, eles morrerão. De repente, virá punição sobre eles. Versículo 16. 6 coisas Adonai aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui é exatamente as características que os profetas, assim como os sacerdotes, estavam vivendo. Eles viviam uma mentira. E por fim,
o versículo 15 do capítulo 23, que diz: Portanto, assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Aqui no capítulo 15, o Senhor faria com que eles bebessem água amarga, água de sofrimento, água de punição. Absinto é um pedaço de madeira, uma planta muito amarga. E agora o Senhor faria com que eles bebessem água amarga. Eles pagariam muito caro por ter guiado a nação sobre a iniquidade. E aqui o Senhor está dizendo que eles beberiam água venenosa porque eles seriam escravos. E muitos, ou talvez todos, morreriam na Babilônia. E aqui diz que por causa da liderança iníqua, prostituta, idólatra dos falsos profetas de Judá, a nação inteira foi dominada por esses iníquos. A nação foi enganada por esses iníquos. Vamos agora para o capítulo 9, versículos 13 a 15 do profeta Jeremias. Respondeu Adonai: Por que deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos a que eu disse, nem andaram nela? Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, o Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Como sabemos, o fim de Judá foi muito trágico. Em 586, os babilônicos invadiram Jerusalém e Judá. Do norte até o sul, destruíram e devastaram toda a nação. Havia tantos corpos que não tinha lugar para enterrar. O profeta andava pelas ruas de Jerusalém e ele via seus corpos apodrecendo ao ar livre. Tantos corpos que no vale de Rinom eram um em cima do outro, todos amontoados, apodrecendo. As aves, os animais, e ali apodreciam. As crianças foram mortas, mulheres foram mortas, os babilônicos invadiam as casas e matavam as pessoas, as mulheres, os anciões, os pais. Os que sobreviviam passavam fome, chegou ao ponto de algumas pessoas terem que comer os seus próprios filhos porque não tinha mais comida. E outros foram devastados por doenças terríveis. Então o cenário da nação que seguia esses profetas e seguiam os sacerdotes, os líderes religiosos, foi de morte, de fome e de guerra. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.